Você se sentia livre para ser você mesmo na sua adolescência? Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano, sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, gente! A gente tá aqui para mais um episódio caracterizadas hoje, hein? Para falar sobre a nossa adolescência. E a minha adolescência foi assim, era calça leg ou calça preta, uma camisetinha branca, porque o uniforme da escola também era branco, né? E uma blusa, eu vi as minhas fotos, era tudo moletom, mas tá muito quente pra fazer moletom. Então eu peguei a segunda skin, assim, que era de camiseta xadrez. E a gente queria trazer um pouco dessa nossa adolescência, e eu acho que assim, pra mim, uma coisa que trouxe muito é essa vida que a gente tinha, sabe? E por mais que a gente vai conversar um pouquinho aqui, por mais que eu sinta que na minha adolescência eu tive muita coisa que eu não consegui fazer, eu não consegui ser eu mesma, eu não consegui experienciar ela como um todo, eu sinto que quando eu volto atualmente pra lá, eu consigo sentir essa energia, essa força de vontade, sabe? Então eu acho que isso é lindo. E vamos conversar um pouquinho aí sobre a adolescência. Vamos dar oi pra Marisa aí, né? Não deixa ela falar ainda. Tudo bem, Marisa, a gente tá acostumada uma falar e a outra, e tá tudo certo. Por isso que a gente tem um podcast, né? Mas então, pessoal, oi, tudo bem? Eu tô aqui super caracterizada com a coisa mais adolescente que eu consegui encontrar no meu guarda-roupa. Mas quando adolescente eu realmente usava bastante camiseta, assim, camiseta com alguma estampa, com estampas de coisas que eu gostava na época e tal. E eu lembro que eu também gostava muito de me maquiar, assim, com uma maquiagem bem leve. Eu sempre gostei de maquiagem mais leve. E eu encontrei esse brinquinho aqui em casa e ele me lembrou de uma fase muito interessante da minha adolescência, que era uma fase que eu estava tentando me encaixar em algum grupo. Quando eu mudei de escola, eu gostava de me relacionar com vários grupos diferentes, então eu era meio nômade, assim, né? Como eu estava vindo de uma transição da escola, onde eu sofria bullying na escola anterior, e aí eu vim sem conhecer ninguém para essa escola nova, e já era adolescente, né? Já tinha meus 14 para 15 anos, e eu queria me relacionar bem com as pessoas, queria me mostrar o lado que eu, né, gostaria de mostrar, o lado mais legal da Marisa. Aí eu acabei caindo em vários grupos diferentes, então eu gostava de conversar com pessoas diferentes, de tribos diferentes, e isso era muito legal, mas de certa forma tinha horas que eu ficava meio sozinha, assim, porque eu procurava e agora todas as tribos estavam espalhadas e eu acabava, né, ficando assim meio de lado. E aí eu comecei a participar de grupo de teatro, comecei a me envolver com algumas atividades na escola e tal. E eu lembro que o pessoal do grupo do teatro era um pessoal mais alternativo, assim, eu gostava muito de participar desse grupo, porque era um grupo que eu realmente podia me expressar, podia, né, assim, liberar todas aquelas energias que a gente tava ali acumulando. E eu lembro que o pessoal, uma vez eu fui com esse brinco, eu ganhei ele, acho que da minha mãe, de uma viagem, e aí eu fui pra escola com esse brinco, aí o pessoal falou, você colocou um alargador? Que massa! Aí eu falei, então, mas não é um alargador, é um fake alargador. E aí eu lancei essa trend na escola do fake alargador, porque a minha mãe claramente não ia deixar alargador. Mas era uma coisa, assim, muito hypada na época, assim, ter alargador, e mesmo que você fosse pequenininho, assim. E esse brinco, ele me lembrava sempre que eu voltava e falava, gente, parece que eu tô de alargador, meu Deus. E aí, assim, nada contra as pessoas que usam alargador, e, tipo, inclusive na época eu achava super legal aqueles que botavam assim, né, enrolado na orelha e tal. Eu só não tinha coragem de colocar. E nem minha mãe permitia, né? Eu era menor de idade, então eu não podia fazer nada que ela não deixasse. Mas eu usava esse brinco na intenção de realmente me parecer com aquele grupo, né? De pertencer àquele grupo e de me sentir querida por eles. Porque quando falaram isso pra mim, que parecia um fake alargador, eu fiquei achando o máximo, assim, me achando total a alternativona, assim, né? E aí, depois desse episódio, eu fui percebendo que algumas vezes eu, né, me mudava a minha skin de adolescente para me encaixar nesses grupos nômades, né? Eu era nômade dos grupos, então eu tinha o grupo das patricinhas, e aí, né, eu usava uma argola, uma maquiagem diferente, uma roupa mais cor-de-rosa, aquela coisa assim, e depois eu transitava também pelo grupo das pessoas mais alternativas, que usavam uma roupa mais preta, e aí tinha aquele all-star, né, velho de guerra, que a gente sempre usa. Todo adolescente já teve um all-star, quase todo adolescente já deve ter tido um all-star, ou então um tênis parecido com all-star, mas
eu lembro dessa minha necessidade de querer transitar por todas as tribos. E aí eu acabava realmente me caracterizando de formas diferentes para tentar caber, pra tentar me parecer mais, ou tentar ficar um pouco mais próxima ali do que aquelas pessoas, né, enfim, vestiam, usavam e escutavam. E aí acabou que eu virei muito eclética no sentido da música, porque eu escutava música de todas as bandas possíveis e imagináveis. Eu ia do axé pro rock, pro indie, pro pop, para todos os estilos musicais, porque eu realmente queria estar dentro de um grupo maior possível de pessoas, né? Mas isso foi, de certa forma, foi legal. Teve a parte boa, teve a parte não tão boa de eu não ter uma identidade muito própria, né, durante a adolescência. Mas eu acho que, na verdade, a minha identidade era essa, ser eclética, assim. Tipo, eu assumi que eu era a pessoa eclética e usei essa skin, né, durante a minha adolescência. Eu acho que funcionou muito bem, porque eu criei grandes amizades dessa época. Hoje eu tenho amigos, até hoje, né, tenho amizades dessa época. E eu gosto muito dessas pessoas. Foram pessoas que realmente me acolheram por quem eu era. E dentro dessa mistura de skins, conseguiram me ver como eu realmente queria ser vista e me respeitaram por quem eu era de verdade. Então, eu acho que isso talvez tenha sido a lição mais legal que eu tenho trazido dessa tentativa de me encaixar em vários grupos, é que realmente não importa qual grupo, qual roupa, qual música que você escuta, o importante é que as pessoas te respeitem por quem você realmente é. E, enfim, muito legal essa fase aí da minha vida. Não, e uma outra coisa que eu lembrei que eu não falei aqui que eu tô usando é maquiagem com, lápis de olho. Eu só usava lápis de olho, um rímelzinho assim, só que, gente, eu odiava. Eu não sou de maquiagem, vocês sabem, eu venho aqui toda hora, eu não uso maquiagem. Eu usei maquiagem assim, queimou a cara, eu tenho que usar, aí eu tô aprendendo, tô ressignificando isso daí ainda, mas eu, nunca gostei. E era uma coisa que eu usava muito. E aqui eu vou deixar uma foto aí pra vocês, mas eu tenho um colarzinho do Harry Potter também. Esse daqui é daquela época, gente. Adorei. Mas eu sinto assim, eu tentava me encaixar também, sabe? Eu vou deixar também aí pra vocês uma foto daquela época. Eu tinha um cabelão e pra mim foi muito interessante que, eu tinha um cabelo mais ou menos aqui e no dia seguinte da formatura eu comecei a cortar meu cabelo mais curto. E aí ele foi cortando a cada ano da faculdade, assim, ele ia cortando até que ele ficou desse tamanho aqui que ele tá hoje. Mas assim, eu sentia que eu não tava sendo eu, sabe? Que eu me vestia pra parecer as outras pessoas, que eu fazia as coisas de um jeito que era pra parecer todo mundo. E aí eu fico pensando assim, o quanto isso indica tanto como a gente como jovem se vê, porque claro, a gente como jovem, tô falando aqui como a Mari adolescente já, gente. Claro, a gente tá dentro do personagem. Eu vou falar aqui como a Mari adolescente. A gente adolescente, você tá realmente se descobrindo e você tem sim que ter aquele espaço pra se descobrir, pra conquistar coisas novas, criar coisas novas, experimentar coisas novas, mesmo que você goste ou não goste. Você pode só experimentar e falar assim, não foi pra mim e tal. É um momento de descoberta, é um momento de expansão, né? É a expansão, a gente aprende isso na educação positiva, né? É a expansão daquele ser pro mundo. Então é onde ele vai parar de ter o contato só com aquela família de origem, né? Que a gente chama, e aí ele vai começar a se expandir para ir realmente ter novas relações no mundo. E então isso é muito interessante, só que ao mesmo tempo, a maioria das pessoas, e nós mesmos como jovens, né, adolescentes, a gente se vê como algo que é incompleto, algo que tem que se encaixar no que tá de fora, sabe? E os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, eles sempre ficam o que você é? O que você é? Sabe? Aquela outra coisa. O que você vai ser quando você crescer? Que faculdade você vai fazer? É uma cobrança tão grande para você se encaixar em algum lugar que isso tira da gente o que a gente realmente é. Porque o adolescente, ele é completo, ele é autêntico, sabe? Ele tá se descobrindo, ele não sabe realmente qual que é a autenticidade dele, mas faz parte do processo, sabe? Isso não quer dizer que ele não seja autêntico. Isso só quer dizer que ele está experienciando a vida. Mas isso não deixa com que ele não seja completo. A gente já nasce
autêntico e completo, sabe? E olhar para o adolescente como isso é uma coisa que a gente não vê socialmente. E é triste porque a gente se sente, tipo, como um adolescente incompleto, incapaz, impotente. A gente perde um pouco esse brilho da vida, sabe? E eu queria deixar até a Marisa falar um pouquinho sobre esse brilho da vida, de mudar o mundo, sabe? Que é uma coisa que a gente redescobriu, né? Eu acho que estudando pela educação positiva, a gente conseguiu redescobrir isso. E foi lindo. É verdade, eu senti muito isso, assim, eu lembro de quando eu era adolescente e as pessoas me falavam assim, você não vai conseguir mudar o mundo sozinha, o mundo é assim mesmo, as pessoas são ruins mesmo e tal. E tipo, eu lembro de ter ouvido isso e eu falava, gente, não pode, não é possível que seja só isso. Não é possível que as pessoas adultas estejam conformadas que o mundo é assim e pronto. Porque eu lembro que quando eu era adolescente eu falava assim, eu vou entrar no Grêmio da escola, e aí depois eu vou ser, sei lá, prefeita, e depois eu vou entrar pra política, e aí o pessoal falava assim, meu Deus, eu não se envolvo com esse povo não sei o quê. E já meio que transformava aquela vontade que eu tinha de mudar o mundo numa coisa dizendo assim, não, nem tente que você não vai conseguir. Sabe, assim, nem comece, nem gaste seu tempo com isso que você não vai conseguir mudar nem a vida do seu vizinho, quanto mais a do mundo. E aquilo eu lembro que me silenciava muito, assim, me deixava tão triste, era um peso tão grande sobre coisas que eu, né, a criatividade que a gente tem quando é adolescente, é uma potência muito grande. A gente costuma ouvir as nossas profs falando que o adolescente ele tem uma potência de vida, né, ele vem ali cheio daquela potência de vida, trazendo aquela onda de mudança para o mundo, né? E isso é natural da adolescência, é natural que você queira mudar, que você tenha energia para querer fazer as coisas, para colocar em prática, para agir, às vezes agir sem nem pensar, né? O adolescente tem essa coisa de ser impulsivo, porque ele quer agir antes de pensar, e depois ele fala, opa, deu um pouco errado aqui, vou voltar. E muitas vezes ele não tem para onde voltar, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa ter na adolescência, e que, enfim, muitos adolescentes, infelizmente, não têm esse acolhimento dentro de casa, mas é saber que fez besteira na rua e voltou, você não vai ser castigado e martirizado por aquilo, você vai ser acolhido. Então, se você tem esse porto seguro, se você tem esse lugar para voltar, essa sua potência de vida é muito mais bem aproveitada, porque você vai se jogar no mundo e você vai sabendo que você tem uma rede protetora aqui atrás, caso algo dê errado, né? Eu acho que a orientação dos pais, óbvio que a gente não está falando aqui de se jogar em coisas, né, que vão prejudicar a sua vida ou fazer coisas de maneira inconsequente, isso aí já é um extremo, né, da negligência dos pais, mas a gente está falando de experimentar músicas diferentes, experimentar roupas diferentes, fazer uma maquiagem, não gosto de maquiagem, tirei, não usar maquiagem, enfim, experimentar amizades, como que eu me relaciono com outra pessoa que é tão diferente dos meus pais, às vezes encontrar coisas em comum com outros adolescentes, né? Eu e Maria, a gente nem é mais adolescente, mas a gente encontra muitas coisas em comum e cada vez que a gente vai conversando, a gente vai vendo que a gente tem mais coisas em comum. Então, experimentar esse relacionamento e experimentar essa potência de vida direcionada para algo importante, isso é muito legal. A gente, às vezes, esquece que o adolescente, ele poderia ser uma baita, assim, potência mesmo. Eu vou repetir essa palavra aqui várias vezes, mas é porque realmente a adolescência, para mim, representa uma potência de vida, se ele fosse bem orientado. Então, imagina se um grupo de adolescentes fosse, como aqui no Nordeste a gente chama, dar-se corda a eles, né? Que a gente fala assim, não dê corda porque vai longe. Mas imagina se a gente desse corda para um grupo de adolescentes que quisesse, por exemplo, distribuir cesta básica para as pessoas, ou que quisesse fazer uma ação social para alguém, ou que quisesse cuidar de idosos no asilo. Então, veja que potência, quantas possibilidades poderiam ser aproveitadas desses adolescentes que querem realmente mudar o mundo, se a gente simplesmente acolhesse e validasse isso que eles estão sentindo, né? Essa vontade de querer fazer alguma coisa e às vezes não encontram a orientação correta e acabam indo para lugares que não são tão legais, indo para as drogas, indo para o tráfico. E, enfim, né, a gente precisa ter em mente que se a gente não orientar e se a gente não acolher e validar esse adolescente, ele vai buscar essa validação em outro lugar. Né? Não é porque a gente não validou que ele vai ficar quietinho e vai dizer, não, tá bom, vou esperar ficar adulto aqui para ver se eu faço alguma coisa. Né? Isso é muito importante. Mas a gente vê esse adolescente, como o Mari falou, completo e autêntico, com essa potência de vida, é muito legal. E ter recuperado essa vontade de mudar o mundo quando a gente começou a estudar EP foi muito legal, foi muito massa.
porque a gente começou a perceber que a gente não perdeu essa chama que tinha sido acesa lá na adolescência, né? Ela só estava ali meio fraquinha, meio escondida, mas aí quando a gente encontra a nossa autenticidade, quando a gente vasculha lá dentro, assim, do nosso ser, e a gente encontra o que a gente realmente quer fazer para devolver para o mundo toda essa energia, aí volta todo aquele fogo, toda aquela chama, toda aquela energia, aquela potência que a gente sentia na adolescência, e a gente quer devolver tudo isso, só que agora muito mais maduras, né? Assim, agora experimentando isso pela segunda vez, a gente consegue perceber que toda essa maturidade está sendo impulsionada por essa potência da adolescência, né? E isso está sendo uma experiência muito legal mesmo. E é muito importante porque se a gente pensar, tem uma coisa que eu gosto muito, que antigamente eu não entendia, mas que eu já ouvi muita gente falar, que os pais têm que ser como se fosse a margem de um rio, assim, sabe? Para que o filho, a criança, o adolescente, eles possam ir, mas que eles tenham aquela margem. E antigamente eu ficava assim, não, mas isso é muito restritivo, não quero ter margem nenhuma, sabe, tals. Mas atualmente eu paro pra pensar e falo assim, nossa, faz sentido. Porque, tipo, se você sai muito dessa margem, é como se fosse virar um mangue, assim, sabe? Como se você fosse acabar invadindo aquela floresta. Tem aquele limite que é o limite de segurança, que é o limite de tipo, sabe? Aqui é seguro você caminhar, só que aqui você tem um espaço pra explorar. Então, quando eu comecei a olhar pra trás com isso, eu falei assim, meu, se a gente tivesse tido essa margem, talvez não estivesse sendo tão difícil agora descobrir quem eu sou, sabe? Porque a gente sabe, a gente sente isso, mas você tem que meio que fazer o caminho contrário, porque tem tantas coisas que colocaram na sua cabeça, tipo, hoje eu olho pra essa roupa e eu falo assim, meu, eu não acho que era assim que eu queria me vestir lá. Não era assim que eu era. Assim era uma proteção, sabe? Tipo, calça preta que some as pernas, blusa branca que era do uniforme e uma blusona por cima, sabe? Um negócio de manga comprida, um negócio pra me fechar. Tanto é que antigamente eu não gostava do verão, porque o verão requer que eu use menos roupa. Então eu gostava de inverno, eu gostava do frio pra tipo, realmente poder me cobrir. E eu falava assim, meu, eu preciso disso, eu preciso dessa armadura, sabe? E hoje não, hoje eu já gosto do verão. Por quê? Porque eu aprendi não, né? Eu me permito usar shorts, eu me permito usar top, eu me permito, sabe, vivenciar o verão de uma maneira diferente. Então, assim, meu, se eu tivesse tido essa margem um pouco mais, sei lá, um pouco mais amorosa pra me colocar, pra eu poder ir pro mundo como eu mesma, o quanto de coisas que eu não teria conseguido fazer a mais. E, mais uma vez, gente, aqui eu não tô olhando pra trás como, tipo, julgando meus pais, não. Eu só tô falando assim, olha, pais de agora, se a gente conseguir olhar pra essas crianças que estão vindo, pra esses adolescentes, como realmente pessoas completas e autênticas, o quanto que eles não vão conseguir trazer a mais pro mundo, o quanto que esses anos todos que eu demorei pra conseguir realmente fazer o que eu queria, quantas coisas lindas já não poderiam ter sido feitas. Claro, podia ser que tinha coisa que eu ia começar e não ia dar certo e tal, mas tá tudo bem, sabe? O quanto que eu não poderia ter experienciado essa vida com muito mais prazer. Uma coisa que eu senti muito, que sumiu da minha adolescência por muita repressão, foi o prazer de viver. Eu não tinha prazer de viver. Não tinha, foi uma época assim muito depressiva que eu tive. Eu não tinha prazer de viver. Eu lembro de um post que eu fiz uma vez que falava assim, nossa, como é bom me sentir feliz de novo. Porque a felicidade, ela era muito fora do padrão, assim, sabe, na minha adolescência. Eu tinha os dias e eles eram todos cheios de responsabilidade, cheios de coisa. Eu era uma ótima aluna e tudo era certinho. Quando eu sentia aquela felicidade de novo, era diferente, sabe? Tipo, o mundo mudava de cor. E eu fico olhando e falo assim, meu, se a gente conseguir fazer os adolescentes se sentirem, poderem viver nisso, poderem viver na felicidade, poderem viver no vago ventral, eu não vou entrar em neurociência aqui, mas quem sabe, sabe. Aí a gente faz um episódio sobre isso. Mas, tipo, se você consegue se sentir bem, assim, todos os dias, o quanto que você não consegue
viver mais feliz e criar coisas mais legais, sabe? E, tipo, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é: família não deve ser ponto de apoio. Vamos pra engenharia aqui agora. Ponto de apoio se você tirar, você faz aqui seu tripézinho. Se você tirar um, você vai cair. Não vai ficar, não vai parar. Agora, se você é um porto seguro, então você é como se fosse uma ilha, sabe? E aí o seu adolescente, o seu filho, a sua criança, ela pode ir explorar, em especial os adolescentes, né? Explora, e daí ela volta, e ela tem aonde ficar, e ela tem um braço para abraçar, ela tem, sabe, uma ilha segura, um porto seguro para ficar, mas ela ainda tem um mar, sabe? O adolescente, na criança a gente tem que ser a margem lá, o adolescente ele chega no mar, ele chegou naquela coisa gigante, o que eu vou fazer com isso? E ele precisa ir explorar e ter para onde voltar. Então vamos ser portos seguros e não pontos de apoio, porque os adolescentes, ninguém precisa de um ponto de apoio, a gente precisa de um porto seguro. Todos nós, adultos, adolescentes, crianças, nós somos completos, nós somos realmente autênticos, então assim, vamos ser porto seguro e não ponto de apoio. E os pais, muitas vezes, eles têm essa noção de que se o adolescente deu certo, é porque os pais fizeram uma criação maravilhosa e, enfim, foram rígidos o suficientes ou deram, né, a orientação suficiente e ele seguiu pelo caminho que os pais queriam, muitas vezes, né? Essa expectativa de dar certo ou dar errado, normalmente vem baseada numa expectativa dos pais. Mas aí, se deu errado, se foi pelo caminho que o pai não tinha imaginado ou por algum outro caminho mais sério, mais complicado, aí realmente foi culpa do adolescente. Eu não tive nada a ver com isso, né? Os pais já vão e tiram deles da reta. Mas, na verdade, esse sucesso, e aqui eu vou botar entre aspas, porque o sucesso é uma coisa muito subjetiva, então a gente não tem como medir o nosso sucesso pela régua de outra pessoa, né? O sucesso é muito particular, mas levando em consideração uma vida que você faz o bem para as outras pessoas, uma vida que você respeita o outro e respeita a si mesmo. Então vamos considerar que o sucesso seja assim um bem-estar, né? Uma sensação de bem-estar. Muitas pessoas consideram esse sucesso um mérito só dos pais, e na verdade não é. Na verdade o mérito é dos dois, né? Do conjunto dos pais com o adolescente. Por quê? Se os pais derem essa possibilidade do adolescente ser autêntico, de explorar esse mar gigante que está na frente dele, se eles forem esse porto seguro que recebe, que acolhe e não que condena e não que puxam, né, a orelha e dizem assim, você tem que fazer do jeito que eu mandei e não do jeito que você quer. Então, quando o pai e a mãe eles resolvem ser esse porto seguro e não esse ponto de apoio, que o ponto de apoio, caso ele não exista ou não esteja presente, o adolescente vai cair, na verdade, é um conjunto de mérito dos dois. Então, o adolescente também vai poder ter essa expressão, também vai poder ter esse momento de explorar e de conhecer, de experimentar coisas novas. E o sucesso ou o fracasso dele não vai depender somente do que o pai ou a mãe fez, ou do que ele especificamente fez, ou se ele errou, se ele acertou, porque isso já vira uma coisa muito mais profunda. O sucesso agora não vai ser mais medido pela régua do pai ou da mãe, não vai ser mais medido pela régua da sociedade, vai ser uma expressão da autenticidade desse jovem que vai trazer realmente para ele o bem-estar. E aí ele vai conseguir saber se ele teve sucesso ou não. Né? Porque a partir do que você sente, do que você acha da sua autenticidade, se você está alinhado com a sua autenticidade, aí sim vai ser sucesso. Aí sim você vai perceber, como a Mari falou, essa felicidade, né, de estar em paz, de estar tranquilo, de estar bem com quem você realmente é, e não estar cumprindo a expectativa de alguém, ou estar fazendo uma coisa simplesmente porque alguém disse que você tem que fazer, e não porque você gosta de fazer aquilo. Né? Quando a gente consegue trazer essa energia vital para o mundo da forma como a gente se sente bem, da forma como a gente está feliz, isso vai ser, sim, um sucesso de vida, de certa forma, né? Sim, sim. E assim, tem uma frase que eu até conversei com meu pai um tempo atrás, agora que eu já tô adulta e tal, e ele não lembrava que ele falou pra mim. Mas é uma frase que me marcou, que eu lembro até hoje. Eu lembro da voz dele me falando isso. Que ele falava assim, se você der certo na vida, eu acertei. Se você der errado, foi você que errou. E eu falei isso pra ele, ele falou assim, não... Você jura que eu falei isso pra você? Você jura? Eu falei assim, você falou. E ele não lembra, mas eu lembro.
E pra mim, o que pareceu foi assim, não importa o que eu faça. Se eu errar, vai ser tudo culpa minha, e se eu acertar, o mérito não é meu, sabe? E realmente os pais muitas vezes lidam com os filhos como se os filhos fossem a representação do sucesso deles. E assim, você tem que dar certo, você tem que entrar nesse quadradinho aqui, você tem que fazer desse jeito, porque senão o que vão pensar de mim? E aí você esquece de olhar para o seu filho, e mais uma vez, e falar assim, pô, você tá bem? Pô, você tá feliz? Se você for ver, na minha adolescência, eu era o sucesso dos meus pais. Eu só tirava nota boa, eu era super certinha, não gostava de festa, não gostava de nada, não bebia. Nossa, na minha adolescência eu falava assim, não bebo nada. Eu ainda com a ideia espírita da minha cabeça, não pode beber, que beber tem espírito ruim lá, então no bar não pode ir, sabe? Tipo, eu agarrei tudo aquilo, não bebia, não ia em festa, não fazia nada, gente. Eu só estudava, era de domingo a domingo, de segunda a segunda estudando. Eu tinha aula tempo integral, aí tinha prova, sei lá o que. Gente, a minha vida foi estudar. E claro, eu gosto de estudar. Eu realmente gosto de estudar, mas assim, não tanto, né? Não precisava gostar tanto. O quanto eu realmente gosto de estudar, hoje eu sei o quanto eu realmente gosto de estudar, e o quanto era o a mais, e o quanto era a minha fuga. E o quanto era assim, tipo, eu tenho que provar o meu valor. Se eu não tirar essa nota, se eu não fizer isso... Eu, por exemplo, passei na faculdade e não comemorei. Porque eu tinha que passar em primeiro lugar, porque senão eu não ia ganhar bolsa. Então eu fui, estudei, não consegui. Passei na primeira lista e tal, mas não consegui passar em primeiro lugar, porque eu não tenho... Assim, meu cérebro é mais normal, assim, infelizmente ou felizmente, eu não tenho tantas habilidades assim. Não dava. E aí eu não comemorei passar na faculdade. Eu fiquei assim, tá, passei, mas eu não passei em primeiro, então é isso. Eu acho que eu até já contei essa história aqui, mas é isso, sabe? É esse peso que tinha de tipo... Tem que ser assim, tem que ser o certo, tem que ser assim. Porque senão, não é você só que erra. Fica aquele peso de tipo, o que você vai levar sua família junto, sabe? Você vai falir sua família, você vai desgraçar sua família. E, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ser eu, não quero mais isso, não. E isso diz muito sobre os pais, né? Porque nessa tentativa de fazer com que o filho não destrua a nossa, né? O adolescente não pode destruir a família, porque ele não pode errar, porque ele não pode fazer nada fora daquele quadradinho, que senão vai ser a ruína de todos os tempos. Mas, na verdade, isso diz muito sobre a adolescência dos próprios pais. Então, será que esses pais não foram tão reprimidos, tão impedidos de viver essa potência vital, que aí eles acabam achando que com o filho tem que ser da mesma forma, né? Eu acho que quando a gente fala daquela questão de querer mudar o mundo, muitos pais silenciam essa vontade de querer mudar o mundo porque eles próprios foram silenciados, né? Então isso fere demais. Como que eu não tive esse direito e meu filho vai ter? Né? Eu acho que pensar dessa forma, quando a gente se coloca no lugar realmente de adolescente, né, da nossa própria adolescência, a gente consegue perceber que o quanto a gente foi ferido e o quanto sem querer a gente passa essa ferida para os nossos adolescentes também, né? Então que a gente seja mais compassivo com eles no sentido de entender, compreender realmente, caramba, na minha época realmente os pais me silenciavam e eu não podia fazer alguma coisa, eu não podia ter essa vontade de querer mudar o mundo, mas por que não deixar o meu adolescente ter, só que com orientação, né? Deixar direcionar essa vontade do meu adolescente de querer mudar o mundo para realmente coisas que são válidas, mostrar para ele que ele pode mudar de uma forma, né, orientada. Então, por exemplo, filho, você quer mudar o mundo? Vamos atrás de uma ONG, vamos atrás de uma organização que a gente possa arrecadar alimento, vamos fazer um movimento aqui no prédio, no condomínio ou no bairro, para a gente arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças, para a gente arrecadar coisas para o Natal, ou então para a gente arrecadar roupas e fazer um bazar. Então, dar essa orientação para que essa energia seja canalizada para coisas boas. E eu tenho certeza que com essa canalização, o adolescente vai se sentir respeitado, acolhido e ainda mais feliz por estar participando daquilo, né? Por estar meio que até promovendo aquilo, sendo a mola propulsora daquele movimento.
Sim, é isso, parar de começar a pensar naquela frase de ai, quando você crescer, você vai ver que não é assim. Parar de falar isso e fazer assim, vamos fazer? Você quer fazer? Bora lá. Eu nunca tive coragem de fazer isso quando eu era adolescente. Mas é verdade, você tem razão, vamos lá, eu vou com você, eu vou estar lá. Sabe, a gente aprende muito nas nossas aulas que os pais reclamam muito de tipo, ai, o adolescente não quer mais fazer nada comigo, ai, o adolescente isso, o adolescente aquilo. Você já foi lá fazer o que ele gosta? Você já foi lá aprender o que ele gosta? Pô, eu vejo muita gente reclamando assim de, ai, sei lá, o meu pai tá assistindo, eu não vou lá sentar pra ficar com ele, mas o filho também tá assistindo alguma coisa, o pai não pra sentar lá e falar assim, o que você tá vendo? Sabe? E não tem real interesse em aprender o que o adolescente gosta. Pode ser um negócio que não faz parte da sua vida, pode ser um negócio que você não goste, mas é um momento de conexão que você pode ter com esse adolescente, de entender o que ele gosta. E também levar ele para entender o que você gosta, o seu mundo. E quem sabe até descobrir alguma coisa que é de vocês dois, que vocês dois gostem, sabe? Então eu acho que é isso, é muita curiosidade. É curiosidade por quem esse adolescente que você tá vendo é. Por quem você também é, como adulto, como adolescente, como qualquer coisa. Quem você é? Quem é essa outra pessoa? O que vocês têm em comum? Sabe? É real curiosidade pela pessoa e não tipo medo. Porque o que eu sinto da maioria dos adultos é que eles têm medo. Eu sinto isso agora, eu sou adulta, gente, agora mudei. Mari adulta aqui. A Mari adulta aqui tá falando, gente, eu sinto que as pessoas têm medo de mim. Quando eu começo a querer fazer alguma coisa, querer mudar alguma coisa, eu sinto muito que as pessoas têm medo de mim, os adultos mais velhos, e eu ainda escuto essa frase. Quando você crescer, quando você tiver filho, quando vocês... Gente, não! Sabe? Deixa eu ser quem eu sou. Não tenham medo de mim, sabe? Eu tô aqui pra mudar o mundo, é o que eu quero fazer, mas não com raiva, com ódio daquele de tipo destruição. Não é isso, a gente não tá aqui pra destruir o que vocês fizeram, a gente tá aqui pra construir coisas novas. Tenham curiosidade em mim, porque eu tenho curiosidade em vocês, sabe? Eu quero saber quem vocês são, mas eu também quero poder ser quem eu sou, sabe? E eu sinto que é isso que todo adolescente queria poder dizer. Eu quero ser quem eu sou. Tenha curiosidade em mim, porque eu amo você e eu quero saber quem você é, pai, mãe. Eu realmente quero, mas eu não quero que isso me corte. Eu não quero que isso tire o que eu tenho e o que eu sou e o que eu sinto, sabe? Então, vamos ter curiosidade para todos os lados, que eu acho que já vai ajudar bastante coisa. É verdade, a curiosidade realmente é uma ferramenta interessante para os pais se interessarem, né? Descobrirem os interesses do filho. E essa conexão aí vai sendo criada aos pouquinhos. Às vezes a gente já vem de um cenário de desconexão de muito tempo já, né? Desde a infância. Mas os pais dizem, agora? Tá tudo perdido? E agora virou adolescente, eu não me conectei e já era. Mas nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para se interessar aos pouquinhos. Né? Fazendo um grãozinho a cada vez, 1% a cada dia. Eles vão percebendo. Os adolescentes, eles são muitas vezes sedentos por essa atenção, por esse amor, por esse carinho, por esse interesse dos pais nos interesses deles. E quem sabe você não começa a gostar de uma banda que seu adolescente gosta, ou quem sabe ele não começa a gostar de uma banda antiga que você também gostava, né? Eu acho que essa troca é muito valiosa para a gente conseguir fazer essa conexão e trazer esse intercâmbio de gerações, né? Intercâmbio entre gerações, que é extremamente importante para a gente construir coisas novas, como o Mário falou. Os adolescentes, eles não estão aqui para destruir, eles estão aqui para, né, melhorar e criar e botar para fora essa potência de vida. Muitas vezes, quando essa potência é reprimida, ela se transforma em raiva. Então, é por isso que, às vezes, algumas pessoas associam a adolescência como um momento de rebeldia, de raiva, de destruição, mas, na verdade, é porque isso foi reprimido. Essa raiva, ela deveria ser utilizada. A raiva é um sentimento muito importante. É um sentimento de você se mover. Se você está sentindo raiva de alguma coisa, eu vi uma pessoa passando fome e aquilo me deu uma raiva porque eu queria que aquela pessoa não passasse fome, eu queria que aquilo não existisse. E essa raiva vai lhe mover para tentar fazer alguma coisa a respeito daquilo, né? Para tentar buscar uma ajuda, para tentar movimentar uma pessoa, um grupo de pessoas.
Se a gente traz a raiva para esse lado do movimento e do agir, a gente vai transformar esse sentimento numa coisa boa, né? E numa coisa importante. A raiva é importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas a gente está falando de uma raiva que é direcionada para uma mudança positiva e não uma raiva reprimida. Quando a gente reprime a raiva, aí ela se transforma numa bomba atômica, explode e pronto, e acabou-se. Então, realmente vai trazer danos, né? Às vezes até irreparáveis, quando você não sabe o que fazer com aquele sentimento tão forte que está dentro de você. Principalmente na adolescência, porque a gente já tem uma certa independência dos nossos pais, né? A raiva do adolescente ela é um pouco diferente da infância, porque na infância a criança grita, explode, faz aquela que chama de birra, né? Que muita gente chama de birra, e aí o pai tenta ali mitigar, controlar, resolver aquilo ali, e pronto. E a criança ela não tem essa independência que o adolescente tem. Já o adolescente, quando ele está com essa raiva reprimida, isso pode trazer consequências desastrosas, né? E até autolesivas para ele próprio. Então, traz esses comportamentos autolesivos, traz comportamentos de distúrbio alimentar, de problemas com a própria imagem, problemas com drogas, com bebida, com cigarro, com coisas que não vão trazer benefícios para a vida desse adolescente, mas que ele vai tentar descarregar a raiva dele em algum lugar. Então, que bom seria se a gente interpretasse essa raiva não como um movimento de rebeldia, de negatividade, de coisa ruim, mas como um movimento de ação. Ele quer agir de alguma forma sobre aquilo ali. Então, se a gente se interessa pelo que ele tem interesse e a gente entende de onde vem essa raiva, talvez a gente consiga ajudar a direcionar e ser margem para esse rio encontrar o mar da melhor forma possível, né? Sim, porque assim, a raiva, uma coisa que caiu muitas fichas quando me explicaram foi que assim, o adolescente, a criança, ela não vai ter raiva dos pais. Porque ela precisa dos pais para sobreviver. E o adolescente ainda precisa dos pais. Ele, querendo ou não, ele ainda está na casa dos pais. E isso deveria ser uma coisa boa, mas infelizmente muitas vezes não é. Mas assim, como a gente ainda precisa, você não vai ter raiva dos seus pais, você vai ter raiva de você. Você vai tentar tirar aquela dor sozinho de você. E isso causa toda essa questão de, tipo, se isolar. Essa raiva, ela pode sim sair, explodir, e o adolescente xinga, e bate porta, e age sobre isso, que se seu adolescente faz isso, dê graças a Deus. Porque ele tá jogando essa raiva pra fora. O que a maioria dos adolescentes faz, joga essa raiva pra dentro, chora, se corta, se machuca, tenta liberar aquilo com droga, com bebida, com um monte de coisa, porque, tipo, a raiva tá lá dentro, sabe? E eu acho que é muito difícil falar de raiva, porque a gente, como adulto, não sabe lidar com a raiva. A gente não aprendeu, ninguém ensinou. Porque a raiva, ela é ótima pra movimentar, mas uma coisa que eu tô aprendendo também ela é ótima pra movimentar, mas a gente precisa também chegar uma hora que fala assim, deu. Não vou mais alimentar isso. Eu vou usar isso para movimentar. Isso dá para mudar? Beleza, vou usar essa força para ir lá. Isso não dá para mudar? Ok, eu preciso aceitar e parar a raiva. Sabe? Ela é um sentimento de movimento, mas se a gente sempre tá com ela, vai causar um incêndio aí na casa. Tem que ser controlado de alguma maneira, mas não é controlado do tipo, eu não sinto raiva. É controlado do tipo assim, até que ponto essa raiva está me gerando ação, me gerando movimento, está sendo saudável, e até que ponto essa raiva tá só colocando fogo aqui dentro de mim e eu não tô conseguindo fazer nada com isso e isso vai me queimar. Isso vai queimar as outras pessoas. Só que é muito difícil, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Então a gente, adulto, precisa aprender a fazer isso para que a gente possa ensinar tanto crianças quanto adolescentes a lidarem com a raiva desse jeito. Porque, é claro, a gente tem muita vontade de mudar o mundo e tem coisa que é difícil de aceitar, mas que a gente vai ter que aceitar que não vai dar. Que uma pessoa só não faz isso e que muitas vezes só não dá, porque a gente tem um limite de que só dá pra mudar a vida de alguém que quer que a sua vida seja mudada. E juro pra vocês, pra mim aceitar isso, eu fico tipo, não, vamos lá, vai dar certo. Não dá. É verdade. Se a pessoa não quer mudar, não tem santo que venha aqui e vá fazer essa pessoa mudar. Então, é uma parte, por exemplo, eu tô falando aqui de mim, de um sentimento que eu tive, que é uma parte dessa raiva que eu tive que aceitar, que é a parte que não vai mudar. Não vai. A pessoa não quer, não vai, é isso. Falou, valeu. Vamos olhar pro outro lado, vamos aceitar essa pessoa do jeito que ela é, vamos tentar amar essa pessoa do jeito que ela é, porque não vai mudar.
Agora, existem outras coisas na minha vida que eu posso falar assim, não gosto disso, eu vou mudar isso e eu vou usar essa raiva pra me movimentar. Mas ter essa consciência, ter esse equilíbrio, não é fácil. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Quem pegou a figurinha aí? Pois é, não é nada fácil. E imagine que se para nós adultos isso não é fácil, é um processo difícil que a gente precisa se olhar, né? Olhar para dentro de si e realmente transformar isso dentro da gente, se a gente quiser, se a gente estiver aberto para isso. Imagina para um adolescente que ainda está com o cérebro em formação, né? A gente às vezes exige muito do adolescente porque ele parece um adulto em tamanho, ele cresce, e aí tem todas as características de adulto, tem a cara de adulto, tem, né, corpo de adulto funcionando ali como um adulto, mas na verdade o cérebro dele ainda está no processo de amadurecimento. E a gente não pode esperar que esse adolescente tenha comportamento de adulto e tome decisões como um adulto, sendo que ele não tem essas referências. Cabe a esse adulto, cuidador, né, desse adolescente, trazer esse ambiente de segurança para ele. A gente às vezes esquece que o adolescente também precisa de segurança. E segurança não significa prender ele em casa e dizer que você está seguro. Segurança significa exatamente aquilo que a gente falou antes, de ser esse porto seguro, essa referência a quem ele vai querer retornar, né? Para quem ele vai querer retornar e para o lugar que ele vai se sentir, não, aqui eu posso ser o mesmo, eu posso, né? Eu tenho orientação, eu posso perguntar sem pudor, sem ser julgado, sem ser massacrado por nenhum julgamento, e aqui eu tenho segurança, eu tenho amor. E a gente às vezes esquece que o adolescente só tá querendo amor, gente. Ele só tá querendo ser amado e ser compreendido. Só isso. E às vezes o pai... E a gente não tá dizendo aqui que o pai tem que sempre ser perfeito e não pode, né, decepcionar aquele adolescente. Vai existir. Somos dois seres humanos em relacionamento. Então, vai acontecer das vezes a gente errar. Mas quando a gente erre, a gente dê desculpas verdadeiras. E não simplesmente aquela desculpa vazia de, desculpa, tá bom, não vou fazer mais. Porque às vezes os pais, eles pedem desculpas vazias e o adolescente, ele vai saber, né? Ele vai saber que você está pedindo desculpa só para tirar o seu da reta e não para realmente entender o lado dele, realmente se reparar e reparar aquela relação. Então, que a gente tome consciência disso. Quando a gente toma consciência, tudo fica mais claro e mais visível para a gente. De fato, a gente vai errar. Mas o erro, ele pode ser reparado se você tiver interesse em repará-lo. Então, a desculpa, ela vem, né, no sentido de você pedir perdão e saber o que eu posso fazer daqui para frente para não cometer esse erro de novo. Como que a gente pode se relacionar? Converse com o seu adolescente. Às vezes a gente, né, subestima a capacidade do adolescente de entrar em discussões mais profundas, mas na verdade isso vai mostrar para ele que ele tem uma conexão profunda com você. Então, quando você chama esse adolescente para conversar, senta com ele, chama, conversa, diz, meu filho, olha, não gostei daquilo que eu fiz com você, eu achei que eu fui grosso, achei que eu fui, né, não gostei das palavras que eu utilizei, então, vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente pode reparar, eu também não gostei da forma como você agiu comigo, né, aquilo me deixou assim, assim, assado, então como que você pode, né, trazer essa conexão mais profunda com esse adolescente, para que essas desculpas não sejam sempre vazias e você pedir desculpa e errar de novo amanhã com a mesma coisa, e pede desculpa e errar de novo amanhã com a mesma coisa, e aí essa relação vai realmente ficando cada vez mais fina e mais superficial e mais frágil, né, cada vez que o adolescente, ele não é bobo, gente, pelo amor de Deus, não achem que vocês vão enganar o adolescente pedindo uma desculpinha fraca e deixando passar, porque aquilo vai se tornando uma dor, realmente. Ele vai dizendo assim, eu não importo para os meus pais. Ele vai pedir desculpa e amanhã ele vai fazer besteira de novo e eu vou ficar aqui, comigo mesmo, tentando lidar com esse sentimento indigesto. Então, ter cuidado quando você vai pedir desculpa, não só para adolescente. A gente está falando isso aqui porque o tema do episódio é adolescência, mas a gente tem essa consciência com outras pessoas também. Às vezes a gente erra com o marido, com a esposa, com alguém que a gente, né, ama, e aí a gente pede desculpa simplesmente pra gente dizer, não, tá bom, vamos resolver aqui logo, desculpa, e tá tudo bem. E a gente nem pensou sobre aquilo que realmente a gente se arrependeu, né? A gente nem processou do porquê que a gente tá pedindo aquela desculpa. Então, que a gente pare, respire, processe, realmente compreenda que a gente quer ser melhor daqui pra frente. Aquele pedido de desculpa significa uma tentativa de ser melhor. E isso vai ensinar pro seu adolescente que ele também tem direito de errar e pedir desculpa. Isso é muito bonito, esse movimento de mostrar que você está arrependido e que você quer reparar aquela relação, vai ensinar para ele que ele também tem direito de reparar a relação com você, com as pessoas a quem ele vai se relacionar do lado de fora, e enfim, e isso vai sendo uma onda de mudança que vai acontecendo, né? Isso é muito importante. Sim.
É muito isso, não é... Aí agora vem a nossa parte, né, de expandir essa educação positiva. É para todo mundo, gente. É todas as relações. Não importa o quão complicadas elas estejam, para não falar outras palavras, porque eu falo muitas palavras que eu não deveria. Mas não importa o quão complicadas elas estejam, elas têm sim reparação. A única coisa é, quanto mais complicado, mais tempo vai levar para reparar essa relação e mais você, que foi a pessoa que não ouviu, que não viu, que não reconheceu as necessidades desse outro, mais você vai ter que estar lá. Ó, eu tô aqui, eu tô te vendo agora, eu te reconheço, tal. A outra pessoa não vai acreditar. Quem acredita? Você já mentiu 1, 2, 3, 10 mil vezes? Como que eu vou acreditar? Você tá falando que vai me ver, mas você vai virar pro outro dia e vai fazer a mesma coisa? Então, assim, quem estiver nessa posição, saiba que você vai ter que repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que o seu adolescente ou o seu adulto, filho adulto, ou qualquer um do seu relacionamento adulto, vai falar assim, tá bom, beleza. Tá, você já falou várias vezes aí, você mostrou que você tá me vendo, que você tá realmente interessado, vou te dar mais uma chance. E aí essa relação vai começar a mudar. Mas até isso acontecer, é isso, você vai ter que subir de novo. Você chegou lá no fundo do buraco, você vai ter que ir subindo de pouquinho em pouquinho. E para quem está nessa posição de receber essas desculpas, é muito difícil confiar de novo. É muito difícil. Então, vai que nem para entrar na água fria, você vai de pouquinho assim, vai de... E depois, quando você vê que o ambiente está seguro, mergulha com tudo. Mergulha com tudo e tenta de novo. E não deu, você tentou. Vamos voltar, dar 2 passos para trás. Às vezes as pessoas não conseguem mesmo, é triste. É triste reconhecer que as pessoas também têm limites. E é triste, mas é verdade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Tem que ser verdadeiro. Você, não só o adolescente vai saber, como a gente adulto sabe quando uma desculpa ela é realmente verdadeira ou quando ela é uma desculpa cala a boca aí. E quando, tipo, você realmente tem curiosidade, pô, desculpa, o que você não gostou? O que você acha que eu deveria fazer? Como você se sente mais confortável? Olha a diferença. Poxa, eu te machuquei? Desculpa. Como você se sentiria confortável nisso? O que a gente pode fazer junto? Sabe? Curiosidade, gente. Curiosidade. Pergunta. Curiosidade real pelo que a outra pessoa tá falando. Não tem chave mais importante para realmente manter uma conexão dentro de um relacionamento verdadeiro, sabe? Curiosidade por quem aquela pessoa é, curiosidade por quem você é, sabe? Por tudo. Então, sempre se lembrem disso. Curiosidade, perguntas, sabe? Conexão. E vai pedir desculpa? Entenda o que a outra pessoa sentiu. Para de ter medo, sabe? Tipo, a gente tem muito medo de errar. Então, a gente nunca pede desculpa, porque você não quer admitir que você errou. Só que isso é só você violentando de novo aquela outra pessoa. Então, não se violente. Você errou. Pô, caiu a minha ficha agora. Que eu fiz caca. Fiz caca. E não tratei bem essa pessoa. Eu não tratei bem o meu adolescente. Eu não tratei bem o meu filho que já é adulto. Tá tudo bem. Se acolha. Você fez o melhor que você pôde. Não foi suficiente? Não foi. Você machucou outra pessoa? Machucou. Mas tá tudo bem. Primeiro, se acolha. Primeiro, se respeite. Entenda que você não tinha informação para saber fazer diferente. Agora a informação tá chegando para você. Agora que essa informação chegou, é sua responsabilidade usar ela ou não. Agora, você quer usar ela? Se acolha, se abrace e fale assim, nossa, que dor, eu não queria ter feito com meu filho o que os meus pais fizeram comigo. E sem querer eu fiz. Nossa, que dor, tá tudo bem, se abraça, se acolha, peça desculpa para você mesma. Entenda o que dor que veio do seu passado, vá numa terapia, procure uma educadora parental, haja sobre isso. Ao invés de tentar silenciar o seu filho. Porque tudo bem, pode ser que ele vai parar de falar que você fez caca. Vai parar, mas isso não quer dizer que a relação de vocês é verdadeira e é real, sabe?
Então busque essa relação real. E para buscar essa relação real, você vai ter que buscar essa relação real dentro de você. Para você olhar para você e falar assim, poxa, talvez eu não fiz. Eu tentei o meu melhor e talvez não foi o que o meu adolescente, que o meu filho precisava. Ou que o meu parceiro precisava. Ou que, sabe, o meu amigo precisava. E tá tudo bem. Se acolha e fale com essa pessoa. Com honestidade. Gente, uma conversa honesta, vocês vão saber. E vai ser muito bom. Então, acho que é isso. Já falei demais falamos aqui. muito. É verdade, acho que a gente se empolga nesses assuntos porque realmente a gente quer que mais pessoas saibam disso. E eu acho que a palavra desse episódio foi curiosidade. Eu amei que Mari falou muito sobre a curiosidade. Então, se você chegou até aqui no episódio, comente a hashtag curiosidade pra gente saber que você chegou aí. E comente uma forma que você, né, acha que você pode ter mais curiosidade pela vida de outra pessoa, pode ser do seu adolescente. Se você tem filhos adolescentes, conte pra gente aqui como é que é a experiência, como é que tá sendo aí essa fase. E se você não tem filhos adolescentes, conte sobre a sua adolescência. Fale como é que era, né, como que seus pais, enfim, se tinham ou se não tinham curiosidade sobre o que você gostava, quais eram os seus gostos, seus interesses, que a gente quer saber também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente gostou muito de se caracterizar aqui, de voltar um pouquinho à adolescência, foi muito legal, foi bem divertido, apesar da gente estar falando de temas bastante densos também, trazer isso de uma forma um pouco mais leve acaba deixando tudo mais legal de ouvir. E um beijo, feliz Dia das Crianças de novo, esse episódio faz parte da nossa série sobre a infância e adolescência, feliz Dia das Crianças para todo mundo, um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.